Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Maria Fernanda e hoje eu tô aqui para falar rapidinho com vocês sobre responsabilidade técnica. Bom, como a gente combinou, né? Eu prometi para vocês que nós íamos ficar gerando conteúdos continuamente, então se você não se inscreveu ainda no nosso canal, clica aí para se inscrever, dá um joinha se você está gostando desse vídeo, vou dar uma bem de blogueira para que a gente possa aqui conversar realmente, poder se compreender e eu poder cada vez mais trazer para vocês vídeos de conteúdos que sejam de seu interesse, né? Para que eu possa saber se aquilo está sendo legal, se está sendo aproveitado ou não. E se você não nos segue, segue a gente lá no Instagram, @saliunicesumar, mesmo endereço aqui que a gente tem aqui no nosso canal do YouTube. E lá você vai acompanhar os lembretes de prazos, de atividades e tudo mais. E também poder votar, né, enquetes que a gente põe lá, conhecer conteúdos que estão lá. Então não perde, vai lá, se inscreve e acompanha a gente, tá ok? Lá e aqui nós temos o canal aberto para que vocês possam se comunicar, pedir temas, pedir coisas, tirar dúvidas e entrar em contato com a gente, tá bom? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a responsabilidade técnica. Por quê? Porque é muito perguntado para mim pelos alunos. E quando a gente foi fazer a live do coordenador, não sei se vocês se lembram, eu lancei lá uma enquete de perguntas e ela ficou em segundo lugar de tema, né? O primeiro tema foi sobre as boas práticas de fabricação em tempos de Covid e, né, super normal, a gente compreende nesse momento este interesse, mas a gente tem que compreender também que o mundo, né, a pandemia ela vai passar, se Deus quiser, o mais rápido possível, e as coisas vão continuar caminhando. Então, há muita pergunta a respeito sobre responsabilidade técnica e se vocês, enquanto tecnólogos em segurança alimentar, poderão ser responsáveis técnicos, tá? A primeira coisa que a gente tem que saber, a partir do momento que vocês se formam, né, a gente vai entrar com pedido de procedimento, de reconhecimento de curso, normal, aquilo que vocês já sabem, e a partir do momento de reconhecimento, o processo protocolado solicitando o registro profissional de vocês vai estar ok, tá? Então, esse processo já está em andamento e a gente vai depender muito aí também dos nossos órgãos e tudo mais. Mas não vem ao caso, então vamos lá para pós tudo isso acontecer, vocês estão com o conselho, com o registro, tudo bem. Lembrando que esse registro ele só é necessário e obrigatório caso você for ser RT de alguma empresa de alimentos, tá? Se você não for ser RT, você for ter outra atribuição, e eu vou deixar aqui embaixo nos comentários todas as normas que eu vou estar falando aqui, tá? Porque são muitas e como a gente abrange o Brasil inteiro, muitas normas elas vão ser municipais ou estaduais. Então, nós temos legislações federais, estaduais e municipais. Então, pode ser que você, aí no seu local onde você vive, as coisas aconteçam de uma maneira um pouco diferente em função de algum decreto ou legislação que permite algo diferenciado dentro desse universo, tá? Mas basicamente, se a gente for lá nos órgãos de conselho e para vocês o melhor órgão de conselho ao qual nós vamos pedir o registro é o Conselho Federal de Química, tá? E aí vocês vão nos regionais de vocês. O Conselho Regional de Química, na legislação 58 é 2.856 e o CONFEA, para quem é engenheiro de alimentos ou engenheiro agrônomo, ele é a legislação 5.194 de 66, eles dizem que atividades que são produtoras de alimentos necessitam de pessoas que tenham conhecimentos técnicos, tecnólogos e de engenharia ou áreas afins para que eles possam funcionar. Então,
todo o processo, quando a gente está trabalhando manipulação de alimentos em indústrias ou qualquer outro processo, a gente tem que ter uma pessoa que é responsável técnica. A gente tem também as legislações da 216, que fala o quê? Da Anvisa, que fala que tem que ter manual de boas práticas e tem que ter uma pessoa que é responsável técnica por isso aí. Existem outras legislações? Sim, existem outras legislações. Por exemplo, indústrias de abate animal ou que fazem produtos de origem animal, né? Processam produtos de origem animal, tais como leites, carnes, ovos, o mel. Esses produtos têm o seu registro, né? Essa empresa ela é registrada pelo MAPA, né? O Ministério da Agricultura e Pecuária. Quando isso acontece, o que acontece? Nesse caso, o MAPA ele solicita que seja o quê? Um médico veterinário, porque ele entende das doenças, das patologias relacionadas a esses animais, e aí é o médico veterinário que vai ter esse conhecimento para poder dizer se o alimento é apto ou não para. A gente entende que algumas empresas, né, de alimentos, como por exemplo um açougue ou um local que é um entreposto, né? Teve o abate, tem as peças já separadas, desossadas, e você vai só mexer, só manipular, né? Fatiar, moer, assim diante. Você não precisa conhecer de patologia, porque você não vai estar fazendo esse tipo de avaliação. Teoricamente, os outros profissionais que não fossem médicos veterinários, mas fossem qualquer um que tenha na sua grade, né, os profissionais que estão lá registrados pelo MEC, seu curso, né, ele está lá na área de produtos alimentícios, que é o caso de vocês, de processos alimentícios, ele poderia ter um responsável técnico de outra área que não fosse um médico veterinário. Mas isso não acontece, salvo em alguns locais que tem o quê? Que tem um decreto ou alguma empresa que, sei lá, o proprietário, ele é engenheiro de alimentos e ele entrou com uma petição para que ele fosse o responsável técnico do próprio estabelecimento, tá? São Paulo, por exemplo, ele permite que o responsável técnico ele seja né, ele permite que continua essa divisão, mas, por exemplo, ele permite que alguns locais o próprio proprietário, mesmo não tendo formação acadêmica, ele seja responsável técnico desde que ele tenha um curso, por exemplo. Qualquer estabelecimento de alimentos, a gente sabe que tem que ter um manual de boas práticas de fabricação. Então, o proprietário foi lá e fez um curso de boas práticas de fabricação, que a gente sabe que existe gratuitamente, e, teoricamente, ele fez o manual e ele bota esse manual para rodar. Então, ele é o responsável técnico por essa empresa, né? Geralmente, as MEIs, né, que são empresas de alimentos que são familiares, pequenas, as rurais também. Então, isso para São Paulo. Pode ser que na sua região isso não aconteça. Então, como que você vai saber qual é a empresa que vai requerer um responsável técnico? E aí a gente está trabalhando com uma série de coisas, porque as legislações, elas são muitas e há essa variação, além da cultura dos locais, né? Tem regiões do Brasil que acham que a responsabilidade técnica é uma besteira e a gente sabe que daí a pessoa não contrata só quando baixa a legislação lá, ele busca alguém para poder sanar esse problema. Então, é entrar lá no site federal para pesquisar o CNAE da empresa, né? O CNA da empresa, que você vai ver se ela se enquadra em manipuladora de alimentos, produção de produtos alimentícios, e aí todas essas empresas elas vão estar sim aptas e necessitam de um responsável técnico. Então, basicamente, resumindo, sim, as empresas que manipulam alimentos precisam de responsáveis técnicos, e sim, o tecnólogo em segurança alimentar estará sim habilitado a ser responsável técnico dessas empresas. Ser responsável técnico não é a mesma coisa que ser consultor de alimentos, então para ser um consultor de alimentos vocês também estarão habilitados. Para isso vocês não precisam de um registro no conselho, tá? Você só precisa, por exemplo, eu vou fazer um manual, você vai assinar por esse manual de boas práticas ou de APPCC. E aí, o que acontece? Você precisa só confirmar que você é graduado nesse quesito, tá? Então, a responsabilidade técnica que exige o conselho registro de classe. Caso contrário, não é necessário.
Vale salientar que um responsável técnico, ele vai ter todas as responsabilidades que estão dentro dessa empresa. Então, quando você é responsável técnico de uma empresa, você é o responsável por toda e qualquer operação que está acontecendo ali dentro. Então, você é responsável por escrever um manual de boas práticas e implementá-lo, ou até mesmo de APPCC. Lembrando que esses dois autocontroles são os que a gente pode fazer sem ter um curso, né? Por exemplo, se eu vou implantar uma ISO, eu tenho que ter curso de ISO, tá? Tem que ter certificado. Então, você certificado em implantação e depois certificado de auditoria ou esse tipo de coisa. Mas para manual de boas práticas ou o APPCC, você não precisa desses cursos, porque a sua graduação, teoricamente, ela tem que te dar essas ferramentas, tá? Então, responsável pelos processos, responsável pela matéria-prima, pelo produto acabado, pela estrutura, né? Ah, mas eu não sou engenheiro civil. Você não é engenheiro civil, mas você tem o conhecimento que as paredes têm que ter revestimento liso. Então, quando vai ter uma manutenção, alguma coisa, então você é o responsável por acompanhar manutenção predial, manutenção de equipamento, preventiva, preditiva, e todas essas coisas têm que estar descritas lá no manual de boas práticas. Então, você é o responsável, você é a pessoa que vai garantir a segurança, né, e a qualidade desses alimentos, e você é a porta entre a empresa e o governo. Então, vai lançar um produto novo, você vai preencher um anexo 10 e levar até a Anvisa dizendo que vai começar a produzir, para validar e assim por diante. Então, é responsável pelo processo, pelo produto, pelas matérias-primas, pela gestão da qualidade, é responsável por tudo. Quer dizer que você vai ser a pessoa que vai fazer tudo? Não, você pode delegar as tarefas. Dependendo da empresa é impossível, não diria nem dependendo da empresa, né? Basicamente todas as empresas é impossível que você consiga fazer todas essas atividades com muito primor. Você vai delegar, então você vai escolher a equipe para controle de qualidade, mas você que vai fazer este gerenciamento. Como que eu cobro? Você vai cobrar de acordo com a tabela de honorários que está disponível no Conselho Federal ou Regional de Química da sua região, tá? Então, você vai entrar lá e vai ver qual que é a carga horária, quanto custa cada coisa, tá? A mesma coisa vale para quando você é consultor de alimentos. Então, você vai lá, vai pegar a tabela de honorários e vai precificar a sua consultoria, tá? Então, a responsabilidade técnica é a única atividade que você precisa do seu registro de conselho da área. Caso contrário, você não precisa de registro. E até mesmo se você não for ser, nem aconselho você ter registro, porque você vai ficar pagando anuidade sem necessidade, tá? Você vai estar gastando um dinheiro que você não está precisando. Então, a responsabilidade técnica, ela está envolvida nisso aí. Então, basicamente, a gente tem que pensar na RDC da Anvisa da 216 de 2004, que fala sobre boas práticas de fabricação, e aí ela vai falar sobre responsabilidade técnica, tá? E a RDC 13 de 2001 também da Anvisa, que fala sobre regulamento técnico, preparo, rotulagem, etc. Também está falando sobre responsabilidade técnica, tá bom? Então, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria deixar claro para vocês a respeito da responsabilidade técnica, o que você faz. Na verdade, é tudo. Então, você vai pegar todas as atribuições da sua área, que eu vou deixar aqui para vocês embaixo no vídeo, e pegar todas as legislações. Trabalhar com a área de segurança, qualidade, é estar sempre atualizado, tá? É estar sempre ali batendo em cima. Por quê? Porque a legislação muda, a legislação ela se renova e a gente tem que estar sempre ligado nessas renovações, porque se bater uma vigilância, se bater uma fiscalização aí na sua empresa, você tem que estar com tudo isso na ponta da língua, tá joia? Então, é conhecer a empresa, conhecer o processo e estar ligado em tudo isso aí, tá bom? Qualquer dúvida, manda pra gente que a gente trabalha aí, a gente faz outro vídeo, a gente faz uma live e vamos nos comunicando e melhorando cada vez mais a nossa comunicação e os nossos conteúdos, tá joia? Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!